conseguiram entrar hoje na aula, né? Sejam bem-vindos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e acho que vai ser muito importante a aula de hoje. O Dr. Milton, ele é graduado no curso de Biologia pela UFMS. Ele fez o seu doutorado em Agronomia e fez o seu pós-doc em Agroecologia, com ênfase em sistemas agroflorestais, que também vai ser o tema que vai ser apresentado hoje, né? Que é os sistemas agroflorestais biodiversos. E hoje, atualmente, ele é pesquisador da Embrapa. Então, ele vai começar a sua palestra. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir colocando no chat, que depois elas vão ser respondidas ao final da aula, né? Ou se alguém quiser expor algumas ideias, né, no final da palestra de hoje. Então, é isso. Eu vou passar a palavra para você, Milton. Obrigada. Tá joia. Bom, obrigado a vocês pelo convite, obrigado, professor Ney. É uma satisfação poder participar desse projeto, poder dialogar com todos os presentes, né? E é uma satisfação estar falando com cada um de vocês, né? Que está conosco aqui nessa noite fria, quem está no centro-sul do país, né? Quem está no Nordeste, não. O Nordeste é o nosso sonho, né? Está quentinho, né? Mas, enfim, é uma noite gostosa que é muito importante a gente parar um pouco, né? Das atividades aí do dia a dia, mais corriqueiras, né? Para nos alimentar e realimentar, né? Com informações, com conhecimentos e também refletir e construir novos conhecimentos, né? Esse que é o grande desafio na nossa vida, permanentemente estarmos construindo novos conhecimentos, que o conhecimento, né, é a base para o desenvolvimento da sociedade, seja qual for a atividade que a pessoa desenvolve, tá? Então, muita satisfação poder estar com cada um de vocês, vocês que atuam na área de educação, vocês que são profissionais de outras áreas, que é agricultor, enfim, todas as pessoas que estão, né, conosco nessa noite, tá? Muito obrigado por estarmos juntos. Então, esse tema de sistemas agroflorestais biodiversos, né, ele é um tema assim, extremamente amplo, né, e eu sempre digo assim, os sistemas agroflorestais, eles têm múltiplos papéis, né? Ele tem um papel extremamente importante na melhoria ambiental e tem um papel extremamente importante na segurança alimentar, bem como na geração de renda para as famílias que adotam esses sistemas, tá? Mas para a gente depois falar sobre sistemas agroflorestais, é importante a gente refletir um pouquinho o que seria a agroecologia. Provavelmente outros colegas já em outros momentos já falaram, mas certamente já falaram, né? Mas sempre é bom a gente, que é a base desse projeto, né, trabalhar agroecologia, trabalhar sistemas agroflorestais, mas é sempre importante a gente reiterar, né, sobre esse tema, falar novamente, desenvolver um pouquinho mais sobre outros pensamentos, sobre outras formas de se trabalhar, né? E a agroecologia, ela, para muitos, alguns falam, agroecologia, agricultura agroecológica, por exemplo. Tá, eu já digo assim, agriculturas em base agroecológicas, porque a agroecologia, na realidade, ela é uma ciência, tá? Ela é uma ciência, ao mesmo tempo que ela é multidisciplinar, ela também é interdisciplinar, ou seja, ela tem um pouquinho de cada ciência. Eu vou citar algumas aqui, né? Biologia, ecologia, agronomia, antropologia, sociologia, e aí vai, administração, agronomia, ou, aliás, economia ecológica, geografia, comunicação,
tem profissionais da área de direito que atuam com agroecologia, tem profissionais da área de médico que atuam com agroecologia, e assim vai. Então, ela tem muitas facetas, né? Por isso que a gente sempre fala, é uma ciência que ela é composta de partes, né? De componentes de muitas ciências. Tá? Bom, muito bem. Só que a agroecologia, ela tem alguns princípios básicos que orientam práticas, né? E especificamente nessa linha que eu vou trabalhar hoje, né, são práticas de atividades agrícolas e ou criação de animais, sempre diversificado. Você nunca, quando falar, vou trabalhar uma horta em base agroecológica, não vai ser só canteiro de alface, não vai ser só canteiro de rúcula ou só canteiro de cebolinha. Vai ter uma diversidade de espécies de hortaliças na horta. E da mesma maneira, quando a gente falar em sistema agroflorestal, biodiverso, muito mais ainda, né? Então, nesse foco, né, da prática da agricultura, quando eu falo a prática de agricultura, não se pratica a agricultura só no meio rural. Também se pratica a agricultura no meio urbano. Desde quando nós estamos plantando em mini canteiros, num cantinho de casa que não tem quintal, ou até numa sacada do apartamento, eu estou praticando agricultura. Entenderam? Então, assim, quando a gente fala a prática da agricultura, ela é tanto no meio rural como no meio urbano, seja em grande escala ou seja em pequena escala, tá? Mas sempre com bases agroecológicas, sistemas diversificados, vários tipos de cultivos e assim por diante. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais, tá? Muito bem. Então, esse é um dos pilares, né? Então, busca permanentemente, no ambiente onde se vai fazer esses cultivos, ou criações de animais, buscam sempre o enriquecimento da biodiversidade nesses ambientes, tá? E a conservação dos recursos naturais, como, por exemplo, o solo e a água, que são recursos assim, super essenciais para esse processo. O solo é a base de tudo, né? O solo é a base de tudo. E sem a água também não se faz agricultura. Totalmente sem água não se faz agricultura. Faz-se agricultura com pouca água, mas totalmente sem, ainda não conheço. Muito bem. Um outro pilar da agroecologia é que sempre busca a inclusão social. Não se fala em práticas, em processos de base agroecológica sem colocar o cidadão e a cidadã como parte do processo, e não como dominadores desses processos da produção agrícola, né? E sempre buscando permanentemente a qualidade da vida desses cidadãos. Tá? Então, é fundamental que permanentemente o cidadão e a cidadã estejam primando pela qualidade de vida. Isso, né, em todos os níveis, não é só colocando no seio da família, não, mas quando vai se desenvolver uma atividade que utiliza-se de serviço de terceiros, é sempre nesse contexto da inclusão. E, como parte desse processo da inclusão social, e eu vou comentar em alguns momentos também, bem sucintamente, bem rapidamente, busca-se inclusão social, além do que eu falei, da preocupação com a qualidade de vida, mas é privilegiar a participação dos idosos, de crianças, de jovens, né, das mulheres, de um modo geral, num processo onde todos sejam partícipes e colaboradores para a qualidade de vida da família, para a geração de renda, por exemplo, e que isso proporciona maior união e compromisso para seguirem juntos. Né? Então, esse é mais um pilar importante da agroecologia. Um outro pilar é que valoriza o conhecimento popular e os valores culturais. A ciência predominante, né, que a gente aprende nas escolas, tal, nas universidades, infelizmente, ela é muito... o conhecimento científico ele é arrogante.
né? Eu falo porque eu sou cientista, e a gente está no meio, está nesse meio, a gente está cheio de colegas arrogantes que ignoram o conhecimento, aquele conhecimento que é acumulado no dia a dia, né? Que é compartilhado de geração a geração, a partir das vivências, né? A partir das expressões culturais, né? Das vivências e expressões culturais. Então, é outro pilar importante da agroecologia. E um outro pilar também, logicamente, se busca a viabilidade econômica das famílias, né? Muito bem, bem rapidamente, vamos adiante, tá? Quando a gente parte para os ambientes agrícolas, como eu falei anteriormente, e aqui eu enfatizo bem, aqui até eu chamei a atenção, que tanto rurais como urbanos, a agroecologia, ela estrutura-se em dois grandes pilares. Ela se baseia em dois grandes pilares. Um é a diversidade vegetal, né, cultivos e criações, mas quando se fala em espécies vegetais, terem espécies vegetais além daquelas utilizadas para a produção de alimentos, geração de renda. Outras espécies vegetais para tornar o ambiente ainda melhor, mais diversificado, ok? E aí, quando a gente fala de sistemas agroflorestais biodiversos, aí sim ele entra no ápice dessa diversidade vegetal, ok? E, Milton, Oi? Só um momentinho. Eu acho que seus slides não estão passando. Eu não sei se você está passando os slides. Eu estou. A gente não está vendo eles passando. Então, eu vou tirar do modo de apresentação Uhum. e vou ver se direto lá. Tá. Agora sim. Tá. Beleza. Então, o modo de apresentação aumentou para mim, né? Mas para vocês não estava. Então, beleza. Tá? Então, foi bom já falar. Olha, estava no anterior aqui já. Aí. E aí, a partir da diversidade vegetal, a diversidade vegetal ele é o alicerce, é como se ele fosse o alicerce da casa. E a partir da diversidade vegetal, fortalece-se os processos naturais. Então, isso é extremamente importante. Se eu tenho uma diversidade vegetal maior, eu tenho condições de fortalecer mais e mais os processos naturais. E também são chamados de serviços ambientais. Tá? Aí, agora, nesse contexto, a gente entra nos sistemas agroflorestais biodiversos, tá? E eu tenho uma, também rápida, conceituação, aqui dá para ver bem esse tamanho, né? Sim. Dá, né? Ok. Então, essa figura aqui até faz parte de um livrozinho que eu publiquei, acho que foi em 2007, se eu não me engano, que é todo ilustrado com fotos, aliás, com desenhos, né? Cada tema é ilustrado com desenho. Então, na realidade, os sistemas agroflorestais biodiversos nada mais, nada menos são, né, do que arranjos de plantas, combinando árvores e arbustos. Quando eu passo o cursor aqui, vocês veem eu passando, né? O cursor em cima, não? Sim. Sim, que é legal que aí eu posso chamar atenção para algum detalhe. Beleza. Então, é a junção, é o consórcio dessas árvores e arbustos, né? De diferentes espécies, tá? De diferentes espécies, não é uma espécie só. Tem o sistema agroflorestal com uma espécie de árvore e uma espécie agrícola, é um sistema agroflorestal, só que um sistema agroflorestal extremamente simplificado. E os sistemas agroflorestais biodiversos, não. Combinam várias espécies para diferentes finalidades, fruteiras, né, madeireiras, oleaginosas, medicinais. Tem essas que a gente chama de adubadeiras, que a finalidade delas é exatamente melhorar o ambiente. Elas estão ali para ser podadas, elas estão ali, inclusive, em muitas situações, para serem tiradas, alguns indivíduos, para não ficar com excesso de sombreamento. Né? Então, assim, finalidades também de bem-estar, entre várias outras finalidades. Poderia ter, por exemplo, um sistema agroflorestal para produzir fibra para artesanato. Pode ter um sistema agroflorestal com foco em plantas medicinais. Pode ter um sistema agroflorestal com foco em hortaliças. Eu posso ter um sistema agroflorestal com foco em, sei lá, só em frutas, né? Mas o ideal é fazer um misto disso tudo. Para desde os primeiros meses, a gente já está produzindo, prioritariamente produzindo alimentos e gerando renda desde os primeiros meses.
e passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos, continua produzindo. Só tem que fazer os manejos adequados. Tá? Então, essas espécies de árvores e arbustos são consorciadas com cultivos agrícolas. Aí entra aquelas espécies de ciclo rápido, né? Aí são várias hortaliças, tem produtoras de grãos, entre outras, tá? Ou também pode ser consorciado com animais. Isso ao mesmo tempo, ao longo do tempo. Eu, particularmente, eu sou bem mais adepto dessas junções todas aqui ao mesmo tempo. Né? Muito bem. E quais são as principais funções desses sistemas agroflorestais biodiversos? Eu até inverteria. Eu coloco primeiro a produção de alimentos, geração de renda e recuperação ambiental. Na verdade, ele vai como uma recuperação ambiental se o ambiente vai melhorando de forma geral, né, em vários aspectos, vai melhorando a qualidade do solo, vai melhorando o equilíbrio entre as plantas, o microclima, várias condições ambientais vão melhorando, facilita o quê? Para que nós possamos produzir alimentos continuamente e sem ter que usar nenhum agroquímico, por exemplo. Né? E, consequentemente, também aí a gente vai conseguir ter uma geração contínua de renda. Então, a base desse processo é melhorar o ambiente. É lógico, nós já fizemos pesquisa com agricultores, já com pessoas de vários segmentos, falando qual era o principal objetivo quando você implantou um sistema agroflorestal. Aí a maioria, uns 60% falava produção de alimentos, para ter abundância. Ok, beleza. Então, a gente tem o foco principalmente nas nossas necessidades imediatas. O que é a nossa necessidade imediata? Alimento e renda. Mas se a gente não melhorar o ambiente, se a gente não recuperar o ambiente para criar melhores condições ambientais para produzir alimento e renda, nós não vamos ter isso. Então, viram como que a base disso tudo é a recuperação ambiental? Muito bem, vamos adiante, tá? Então, assim, vocês podem ouvir falar, vão ler, tem vários nomes que são a mesma coisa. Sistemas agroflorestais biodiversos, sistemas agroflorestais diversificados, sistemas agroflorestais em bases agroecológicas, sistemas agroflorestais agroecológicos, e ainda nós poderíamos colocar um outro, chamado de agricultura sintrópica, que é essa linha dos sistemas agroflorestais biodiversos sucessionais. Exatamente isso, colocando um outro sinônimo, né? Agricultura sintrópica. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Então, os sistemas agroflorestais, carinhosamente, a gente chama de SAFs, né? SAFs biodiversos, e eles produzem uma grande quantidade de serviços ambientais. Lembra que eu falei no início? A busca de privilegiar o quê? Os processos naturais. Esses processos naturais são serviços ambientais que, aos poucos, esses serviços vão sendo fortalecidos e, consequentemente, o ambiente melhora. Então, é importante a gente entender o que são esses serviços ambientais. Na realidade, são processos naturais, são processos que ocorrem naturalmente, tá? E que a somatória desses processos, eles resultam em importante ganho ambiental, né? A qualidade do ambiente vai melhorando e, consequentemente, o ser humano vai se beneficiando dessa melhoria ambiental, de várias formas. Entre elas, o ambiente mais agradável, né? A temperatura mais agradável, um clima mais agradável e o alimento de qualidade e renda, né? Entre outros benefícios, né? Qualidade do ar, qualidade da água e assim por diante. Né? Muito bem. Então, eu vou entrar, a gente falar rapidamente sobre alguns desses serviços ambientais, tá? E como eles ocorrem. Bem rapidamente, não dá tempo da gente aprofundar, beleza? Então, primeiramente, o aumento da diversidade vegetal. Então, quando a gente fala um sistema agroflorestal biodiverso, então ele é composto por uma boa diversidade de espécies de árvores, de espécies de arbustos e espécies agrícolas, ao mesmo tempo. Tá? Muito bem. Então, há um aumento expressivo da diversidade vegetal. Ok? Então, como eu falei, é o grande alicerce da casa. A partir desse aumento expressivo da diversidade vegetal, aí favorece o quê? A ocorrência de outros processos naturais, né, de outros serviços ambientais que vão melhorando o ambiente.
Um outro serviço ambiental é a produção de uma grande quantidade de materiais orgânicos. Então, está caindo o tempo inteiro dessas árvores, arbustos, de outras plantas rasteiras, folhas, flores, né, que não vingam todas, às vezes frutos, parte não vinga, né? Com as árvores, parte dos galhos caem, as podas que são realizadas. Então, permanentemente, é produzida uma grande quantidade de material orgânico para o solo. Isso é extremamente importante, porque ele vai fazer com que vários outros processos ocorram. Olha, aqui não vai aparecer para vocês, porque, como ele não está no modo apresentação, essas pelotinhas que estão todas coloridas são nutrientes. Então, esse é um serviço ambiental que nós chamamos de ciclagem de nutrientes, né? Então, quando cai, né? Quando cai as folhas, flores, frutos, né? Os organismos que vivem no solo decompõem esses materiais orgânicos, né? Então, libera os nutrientes. Esses nutrientes, eles vão se acumulando no solo. Se tiver um tipo de raiz só, se tiver uma planta com um tipo de raiz só, aqui é uma pastagem com várias espécies de árvores, né? Mas se tivesse uma raiz só, essas pelotinhas aqui, que representam os nutrientes, né, os diferentes nutrientes, eles vão descendo, alguns são mais rápidos, outros mais lentamente, mas eles descem e se perdem. Quando tem plantas com raízes diferentes, lateralmente e em profundidade, como mostra essa setinha aqui, elas vão absorvendo esses nutrientes e eles vão translocar dentro das plantas quando caem as folhas, flores, frutos e galhos, né? Esses materiais orgânicos novamente são decompostos e são ciclados, vêm para a camada superficial do solo novamente. Então, não são perdidos quase nada de nutrientes, ok? Então, essa é a ciclagem de nutrientes. Olha aqui, uma foto mostrando um pouco disso, né? Olha, aqui, essas árvores já estão totalmente sem folhas e estão já produzindo novas folhas. Então, lá embaixo está aquela camada de folharada, né? Que a gente chama também de serrapilheira, tá bom? Muito bem. Aqui, olha só, o solo coberto permanentemente com cobertura viva, que são as plantas, e a cobertura morta, que é aquele material orgânico que caiu, né? Cobre totalmente o solo. Então, o que acontece? Quando chove, primeiro tem essas plantas todas, né, e a camada cobrindo o solo, servem de barreira física, evitando o escorrimento da água na superfície do solo. Consequentemente, acaba com a erosão. Erosão, ou seja, a erosão é o carreamento de partículas do solo através da enxurrada, né? Então, a água é, de certa forma, forçada a penetrar, a infiltrar, né? Que aí vai trazer uma série de outros benefícios que eu vou falar depois, tá? Ok? Vamos adiante. Olha só, olha toda aquela folharada, folhas, frutos e galhos que caem, olha aqui, forma, né, essa cobertura, conforme já mostrou anteriormente também, e esse material decomposto, parte desse material orgânico se transforma em matéria orgânica do solo, ou seja, passa a ser um componente do solo, para melhorar a sua qualidade. E a matéria orgânica é fantástica para melhorar a qualidade do solo, tá? Muito bem. Um outro serviço ambiental importante é que aumenta a diversidade de organismos que vivem no solo. Tanto organismos maiores, né, os macros, os medianos, os menorzinhos e os micro-organismos são aumentados, ou seja, a vida do solo ela é fortalecida. Por quê? Porque mais da metade dos organismos que vivem no solo são decompositores de material orgânico. Se eu estou produzindo material orgânico o tempo todo, então eu crio uma condição ambiental com abundância de alimento para uma grande diversidade de organismos do solo. Outros estão associados às raízes das plantas, né? Outros estão associados a outros processos, são inimigos naturais de pragas e doenças, enfim. Então, a gente aumenta a vida do solo com esse processo da diversidade vegetal. Consequentemente, a gente vai melhorando a parte física do solo, que a gente chama de estrutura, tem outros aspectos
outras qualificações que eu não vou falar, e também melhora a fertilidade do solo, a parte mais química do solo, né? Então, a qualidade física e química, ou seja, anteriormente que nós melhoramos a qualidade biológica do solo. Agora, a qualidade biológica, aliás, a vida do solo vai ajudar fortemente, é estratégica para melhorar o quê? Opa, cliquei errado aqui, para melhorar a parte química e física do solo, né? Então, a gente vai melhorar a fertilidade e toda a estrutura do solo também, com uma grande participação desses organismos que vivem no solo, né? Consequentemente, dispensa, né? Se a pessoa usa algum adubo químico, por exemplo, para tentar melhorar o solo, ele vai se tornar totalmente dispensável a ajuda, né? O uso de adubos químicos, e, inclusive, até em muitas situações, até torna-se totalmente dispensável a necessidade de usar algum adubo orgânico, por exemplo, em função desse grande processo natural, ou dos vários processos naturais que se somam para melhorar a qualidade do solo, tá? Muito bem. Um outro serviço ambiental importante, que é o que muitas vezes fala na televisão, é a questão do sequestro de carbono na biomassa vegetal. Então, essa vegetação diversificada, ela tem uma grande capacidade de sequestrar carbono que está na atmosfera, através do processo da fotossíntese, né? E estocar na biomassa das plantas. A gente fala biomassa aérea, que é a parte que fica acima do solo, como nas raízes também, tá? Então, uma quantidade gigantesca de carbono que fica nas plantas, tá? Além do carbono que é armazenado no solo, que é a matéria orgânica. Parte da matéria orgânica é carbono, ok? Muito bem. Outro serviço ambiental extremamente importante, e esse é o que a gente mais sente, né? Quando a gente entra dentro do sistema agroflorestal, é o microclima. Quer dizer, a temperatura é mais constante, tanto a temperatura do ar, aqui na atmosfera, como a temperatura do solo. Então, fica muito mais favorável para a vida, de um modo geral. As plantas vão ter uma condição ambiental melhores para elas se desenvolverem. Os animais que estiverem ali, quando eu falo animais, não é só bicho grande, não. São os organismos pequenos, né? Os organismos que estão no solo, os organismos que estão associando as plantas, aqueles que são inimigos naturais das pragas e doenças, e assim por diante. Então, eles têm um ambiente muito melhor para viverem, né? E aí, em função da diversidade de plantas no sistema agroflorestal, também o quê? Tem abrigo para uma grande diversidade de organismos que se alimentam, não se alimentam de plantas, se alimentam de outros organismos, que são os chamados inimigos naturais. Eles são ótimos amigos nossos, mas são um baita de uns inimigos daqueles bichinhos que eles comem, que eles comem ou sugam, assim por diante. Tem várias formas, não dá tempo da gente conversar aqui, tá? Então, assim, dentro de um sistema agroflorestal, a gente ter várias plantas com cores diferentes, com flores, atrai muito mais os inimigos naturais. E aí, terem plantas, desde rasteira até plantas de grande porte, tem abrigo para, né, desde do chão até em grandes alturas, para o abrigo de uma grande diversidade de espécies de inimigos naturais. E, consequentemente, a gente assegura o quê? Aqui eu já... Inimigos naturais... e aí, consequentemente, nós asseguramos o quê? Um equilíbrio biológico. Eu achei que tinha um slide ali para frente, o seguinte, mas não tem, não. Então, com essa grande quantidade de inimigos naturais, nós conseguimos estabelecer um equilíbrio. Então, naturalmente, as chamadas pragas e doenças, que são aqueles organismos que se alimentam de plantas vivas, que é um percentual baixíssimo, de 1 a 2% no máximo, de todos os organismos que existem, das espécies de organismos que existem, eles são controlados naturalmente pelos inimigos naturais. Muito bem. Um outro serviço ambiental importante, muitas vezes alguns gostam, outros não gostam, né? Mas a maioria gosta, é a presença da fauna silvestre no sistema agroflorestal, né? Então, atrai muitos animais silvestres, que faz com que o sistema fique muito mais dinâmico, muito mais interessante, tá? E, em função daquele equilíbrio biológico, né, que eu falei anteriormente, dispensa, quem usava agrotóxico não usa mais, né? E até, inclusive, chega a dispensar
totalmente o uso de qualquer defensivo natural, ou biológico, ou orgânico. Ok? Um outro também serviço ambiental importante, que é a presença dos bichinhos que polinizam, né? Vai atrair muito mais abelha, muito mais mamangava, uma série de organismos que são polinizadores, né? Que são fundamentais para aumentar a produtividade e a produção no sistema. E aí, como a gente falou lá no início, o solo coberto, né? Onde a água se infiltra com mais facilidade, que essa facilidade também, esse favorecimento da infiltração da água ocorre também pelas raízes das plantas, não só as raízes vivas, mas aquelas raízes que morreram, ficam as microgalerias, macrogalerias, né? Pela própria movimentação dos organismos do solo, também faz galerias, isso tudo favorece a infiltração da água e, consequentemente, o ciclo da água, tá? E esse processo é revolucionário. Ele faz renascer nascentes, recuperar nascentes que tinham sumido há anos. Eu visitei em várias regiões do Brasil, por isso que eu tenho foto de tudo quanto é lugar, tá? Em vários lugares que córregos que tinham morrido, tinham sumido há muitos anos, quando passaram a utilizar sistema agroflorestal, não só no local da área de preservação permanente. Aqui, nesse caso, a foto está na área de preservação permanente, mas no entorno também, porque a água vai infiltrar e vai alimentar o lençol freático, e, consequentemente, vai fazer ressurgir nascentes, tá? E aí vai tornar novamente esses córregos, esses riachozinhos, perenes, tá? Muito bem. Vamos refletir um pouco mais agora, a partir de falar sobre serviços ambientais, né? Vamos refletir um pouco mais sobre possibilidades de arranjos agroflorestais, de desenhos agroflorestais, de tipos, né? Eu não vou ficar falando detalhes que não dá tempo, mas eu fiz questão de trazer muitas fotos para vocês aqui, exatamente para mexer com a criatividade de cada um, né? Cada um vai se ver de uma forma a partir dessas diferentes fotos que eu mostrei. E são todas do Brasil, não tem nenhuma de outros países aqui, tá? São todas do Brasil, das diferentes regiões que eu tive. Apesar que tive em outros países também, mas eu faço sempre questão de mostrar aqui para o nosso povo do Brasil o que nós temos aqui, tá? Nas mais diferentes regiões do Brasil, ok? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Isso aqui é uma estufa viva. Isso aqui é uma estufa viva. Isso aqui é lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a 100 metros de altitude, no verão, produzindo folhosas, hortaliças folhosas. Aqui é uma planta, né, uma leguminosa, de folhas finas, que entra a radiação solar, que entra o sol, pega nas plantas, mas fica aqui todo aquele microclima extremamente ameno, agradável, mesmo no verão, mesmo no Rio de Janeiro, numa altitude de 100 metros. Então, olha só, isso aqui é revolucionário. Estufa sem plástico, né? Aqui já é um sistema onde as espécies principais para geração de renda é o limão Tahiti e o palmito pupunha. É isso aqui em Dourados, inclusive aqui no Dourados, Mato Grosso do Sul. Para quem é de fora, saibam que é aqui, tá? Então, na foto aparece o limão e a pupunha, porque são as principais espécies para geração de renda. Mas existem várias outras espécies que são a base para tornar esse ambiente biodiverso e bem mais interessante. Tá bom? Aqui já é lá no Paraná, né, no oeste do Paraná, em São Miguel do Iguaçu. Olha só, aqui já é uma junção de várias frutíferas, tem milho, que a foto não pega tudo aqui, mas já vê o quê? Uma diversidade, né? Aqui também, olha, outro arranjo agroflorestal, já tem bananeira, tem várias hortaliças aqui, já tem palmito pupunha, tem árvores de maior porte, enfim, já vai começando a diversificar mais, tá? A seguir, outro de São Miguel também. Quando eu falo SAF biodiverso comercial, esses dois anteriores, o agricultor, ele é um agricultor muito focado no mercado, então ele plantou tudo aquilo que ele pode vender. Então, ele não teve a preocupação, ou quase não teve,
de plantar algumas espécies só não, é um papel nobre, né? Para ser podada, para produzir mais material orgânico, para ciclar nutriente, para fazer o microclima para as outras. Então, ele não teve essa preocupação de colocar essas que nós chamamos de plantas adubadeiras. Então, o foco dele foi plantas comerciais, para ter a produção comercial, tá? Mas assim, ó, já vai construindo o quê? Uma diversidade bem legal, mesmo assim, né? Na minha concepção, tem que ir além. Olha aqui, já mostra um sistema, um arranjo mais aberto, né? Mas também, ó, várias espécies, vários espaços de hortaliças, fruteiras crescendo, das palmáceas crescendo e assim por diante, tá? Olha aqui, mostrando mais fechadinho aqui, ó, milho, várias hortaliças, frutas, né, figo, várias outras aqui, enfim. Então, já é uma boa diversidade, mesmo com esse foco no comércio só. Tá? Aqui, ó, aparece mais o café e por cima aqui várias espécies de árvore. Eu quero chamar a atenção, olha a cor da folha desse café, não é foto mal tirada, não. É que o bicho estava bonito mesmo, hein? É impressionante a saúde desse cafeeiro, né? Quando eu tirei essa foto aí. Maravilhosa. A produção foi fantástica. Aqui já é um sistema agroflorestal, a gente subindo no mapa, lá em Manaus, né? É um sistema agroflorestal baseado em punks, né? São plantas alimentícias não convencionais. Aqui, inclusive, é lá do sítio punk do meu amigo Valdeli Knupp, né? Professor do Instituto Federal da Amazônia e um grande difusor das plantas alimentícias não convencionais, tá? Então, você olha que parece um matagal, mas não, aqui tem uma diversidade de plantas alimentícias aqui que é uma coisa fantástica, né? Tá? Como eu falei, não ia tecer tantos comentários, então vamos adiante, tá? Aqui, um outro recorte lá do sítio Punk, também um outro local. Olha só, esse roxinho aqui, esse verdinho aqui, são batata doce, só para vocês terem ideia. Esse verdinho aqui, as folhinhas verdinhas, o pessoal comercializa as folhas. É a parte não convencional da batata doce, né? Essa roxinha também comercializa a folha. E assim vai, né? O mamão, o foco não é o mamão maduro, o foco é o mamão verde, para fazer um punhado de pratos. Na bananeira, o foco não é lógico, quando tem, utiliza a banana madura, mas o foco é no umbigo, a banana verde para fazer farinha de banana verde, fazer um punhado de outros produtos que agrega muito mais valor em pequenos espaços do que só vender o fruto maduro. Você pega uma bananeira, você utiliza até no meio do que a gente chama de pseudocaule, que o caule dela na realidade, é dentro do solo, o caule da bananeira, tá? Então, aquilo que sobe, que a gente chama de caule da bananeira, aquilo é folha também. Então, lá no meio, no miolo dela, é um palmito fantástico, né? Então, vamos adiante. Olha aí, SAF, aqui lá no Distrito Federal, iniciado com, lógico, tem as fruteiras plantadas, tem as árvores para melhorar o ambiente, né? Mas cultivo intensivo de hortaliça. Tá? Então, cultivo intensivo de hortaliça nos primeiros anos, depois diminui essa intensividade do cultivo, e depois de alguns anos, a partir do terceiro, quarto ano, vai podando as árvores e entram com hortaliças mais rústicas, menos exigente à radiação solar, né? E continua com hortaliça dentro do sistema. Olha aqui, um sistema um pouquinho mais aberto, né? Lá em umas faixas de bananeira com algumas árvores, e aí um pouco mais aberto, uns 10 a 12 metros de largura, só que aí produz do lado, também não consegue produzir toda a biomassa necessária, e produz do lado espécies, né? Que tem um elevado potencial de produção de biomassa, no caso, alguns capins, tá? Aqui, também lá no DF, aqui o eucalipto é o grande produtor de biomassa, e aí trabalha com uma diversidade de espécies de hortaliça. Aqui, um SAF com plantas ornamentais, no Paraná, com várias espécies de plantas ornamentais, inclusive mostrando uma cachoeirinha no meio aqui, coisa linda. Aqui, você olhando de cima, parece uma mata fechada, né? Não, aqui é uma área de preservação permanente,
é um morro que a gente tem que subir quase de 4 em Barra do Turvo, tá? Em alguns lugares, praticamente subir de 4, porque senão não sobe, vai escorregar e bater o nariz no chão. E esses fios aqui, ó, é o lugar, olha, aqui todinho ó, é agrofloresta. Toda essa parte aqui, ó, até bem aqui embaixo é agrofloresta. Então, a produção lá de cima, ela é colocada assim, tem carretilha, e o próprio peso das caixas com laranja, com banana, com várias espécies que tem nesse sistema, ele vem até a beira do asfalto, onde é coletado para poder levar para a cidade para vender, tá? Porque aqui, ó, a passagem entre essa parte aqui, o asfalto do lado de fora aqui, tem um riacho, e passa uma ponte penso, então não entra com o carro lá. Então, a produção é tirada dessa forma, só para vocês terem uma ideia. Então, olhando, parece uma mata. Não, é um sistema agroflorestal. E vamos mais, ó, aqui, ó, uma foto mais fechada, aqui, ó, sistema agroflorestal, ó, numa área de preservação permanente, produzindo uma diversidade de alimentos fantástica. E digo uma coisa, em 10 anos, recuperou o solo que estava acabado, estava totalmente degradado, tá? Muito bem. Aqui, ó, tirando uma foto mais lá do meio, tá vendo? Como tem hortaliças pelo meio. E é sistema de 10 anos, 10, 12 anos. Só fazer os manejos. Aqui já é, aqui em Carapó, né, na aldeia Teicuê, eu vou passar rapidamente, mas são alguns arranjos que tem lá, né, de uma área, inclusive, bastante utilizada para fins didáticos, que é muito legal visitar. Agora já faz uns anos que eu não vou lá. Com a pandemia, então, nem se fala, né? Mas eu tive a oportunidade de levar alunos várias vezes lá, muito interessante interagir com o pessoal lá, eles faziam um trabalho, faziam e fazem um trabalho maravilhoso, né? Muito educativo, inclusive é a base para algumas escolas de lá trabalharem, tá? Muito interessante. Opa, tirei aqui sem querer. Ixi, tá? Então, tem vários desenhos, né? vários talhões, né? Com arranjos diferentes de sistema agroflorestal. Tá? Adiante, aqui mais outros componentes do sistema agroflorestal. Tudo aqui lá em Carapó, na aldeia Teicuê. Aqui também, ó, mostrando aqui, olha a produção dessa tangerina aqui. Fantástica. Aqui mais uma, né? Um arranjo bem diversificado, legal. Aqui, outro ainda lá com outras espécies de frutíferas, na Teicuê. Aqui, também ainda um outro arranjo. Aqui, aparecendo mais a bananeira, mas tem um punhado de outras. Aqui, hortaliças, já uma parte mais de cultivo intensiva de hortaliça, a partir de alguns talhões, né, de agrofloresta mais fechada. Aqui, ele mais aberto um pouquinho para cultivar hortaliças que necessitam um pouco mais de sol, né? E aqui, o professor Newton, a saudosa irmã Lucinda, querida irmã Lucinda, que, lamentavelmente, 2 meses depois que eu tirei essa foto, ela veio a falecer, de acidente. Olha aqui uma turma de pós-graduação lá visitando, né? A gente levou. Aqui é um sistema em Dourados, bem comercial, daquele um que eu mostrei a foto no início lá, né, que eu falei, que era de Dourados. O foco principal é limão Tahiti e palmito pupunha, né? Aqui, outra foto dele. Aqui já em Amambai, infelizmente, o agricultor, que é o grande precursor desse sistema, ele faleceu. Depois que ele faleceu, a família não tinha aptidão agrícola, né? E não conseguiram dar o manejo, então até tentaram, mas, assim, muitos arranjos muito legais lá, né? Bem diversificado mesmo, mas não deu muita continuidade depois, mas estava bem legal na última vez que eu fui lá. Aqui em Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde a base principal é o café, mas tem outras espécies para geração de renda também. Aqui, olha só, aqui
é pedra aflorando em todo lugar. Aqui, se o camarada andar sem olhar para o chão, ele quebra o nariz rapidinho, tá? Então, lá é uma transição de cerrado para floresta, e tem espécie nativa das duas características. Aqui, ó, se for dentro do contexto que o pessoal fala da agronomia, né, convencional, essa área é totalmente inapropriada para se fazer agricultura. Totalmente, aflora rocha em tudo quanto é lugar. E eles produzem uma diversidade de espécies aqui fantástica, e, inclusive, é um sítio que eles fazem o turismo do conhecimento. Turismo do conhecimento. As pessoas vão lá, a família do agricultor compartilha tudo, abre a caixa preta, fala tudo, e aí as pessoas se alimentam, almoçam lá, e pagam pelo almoço, né? Então, assim, é uma estratégia fantástica, assim, num lugar que, olha, a maioria não consegue fazer agricultura, né? E chegar a um resultado fantástico desse. Só com diversidade mesmo, né? Aqui em Viçosa, um sistema começando de menos de um ano, né? Já bem diversificado. Aqui, mostrando aqui que eu mostrei lá, falando do equilíbrio biológico, eles, olha só, aí eu quero chamar a atenção para um detalhe, né? Nessa propriedade cheia de pedra, eles plantam flores, inclusive para geração de renda. Não é só para melhorar o ambiente, para atrair inimigos naturais, trazer polinizadores. Essa aqui, ó, é uma flor, por exemplo, chamada de alpínia, uma flor tropical, fantástica. É plantar e colher. Na diversidade, é plantar e colher. Não tem trabalho nenhum, porque ela é rústica. Você vai plantar na beirada de casa, na beirada de um muro, de uma parede, ou às vezes levando um sol gigantesco em cima, é lógico que ela vai ficar sensível e vai estar muito sensível a qualquer tipo de problema climático. Agora, aqui não. Então, assim, inclusive eu tenho um depoimento, não dessa propriedade, mas de uma outra propriedade, que foi no Rio Grande do Sul, que a fonte principal de renda do produtor no sistema agroflorestal era banana, palmito, eu não me lembro agora qual outra espécie, eram 3 espécies, tá? Aí a esposa do agricultor começou a plantar flores próximas de casa, e dentre elas as flores tropicais, que não é essa, tem uma diversidade grande, começou a plantar as flores tropicais, tá? Aí ela começou a levar para a feira, o pessoal começou a gostar. Com poucos anos, a fonte principal de renda do sistema agroflorestal eram as flores, e não os outros componentes. Olha só que fantástico, né? Então, é outro processo aí muito legal, tá? A questão das flores, né? Tropicais, principalmente. Aqui, no Distrito Federal, faixas de árvores, aqui, pupunha, né? Palmito pupunha e outros, mas a maioria palmácea, hortaliça, outra faixa de árvore, assim por diante. É um outro desenho agroflorestal, né? Aqui, fonte principal é café e bananeira, mas tem várias outras espécies. Aqui é um sistema agroflorestal, na região de Ribeirão Preto, lá no município de São Joaquim da Barra, lá é um mar de cana. Você passar de avião, você só vê cana, e vê um oásis no meio, diversificado, que é uma fazenda, inclusive. Uma fazenda que tem esses sistemas agroflorestais bem jóia, muito jóia mesmo, tá? Até a base de uma ONG lá, que é chamado Mutirão Agroflorestal. Aqui, já é lá no Pará, subi no mapa de novo, Irituia, é um sistema baseado em frutíferas nativas, todas comercializáveis, né? Lá tem um hábito muito maior, né, do que em outras regiões do Brasil de se alimentar de fruteiras nativas, né, na região norte do país. Então, muito legal esse arranjo. Aqui, lá já no outro lado, lá já das Minas Gerais para o Espírito Santo, a divisa, olha a morraria aqui por trás, né, como que é. E olha o sistema lindo aqui. Aqui, novamente, a Mambai, né, fechando aqui, foto para bananeira, erva mate. Então, tem citros aqui um pouco atrás, assim, bem legal, tem uns arranjos lá em Amambaia, né? Aqui, já subi no mapa de novo, na Bahia, no sul da Bahia, em Jaguaquara, né? Passei olhando aqui, parece uma mata. Não, é um sistema agroflorestal, multi-estratificado. Ó, essa aqui é uma das partes. Tem mais coisa embaixo ainda, mas estou mostrando o cacau aqui,
aqui é o açaí, né? A principal, a espécie que tem maior quantidade é o açaí e aqui o cacau, mas tem várias outras espécies com vários outros papéis e que geram renda também, tá? Aqui parece uma mata também, mas é no litoral do Maranhão, em Alcântara. Mas é um sistema bem diversificado, né? Mas olhando aqui parece uma mata, mas não é, é um sistema agroflorestal. Aqui já algo mais típico de algumas regiões do Paraná, a erva mate por baixo e as outras espécies por cima, né? A erva mate é uma espécie subbosque. Aqui é uma área com pouco manejo, no Paraná. Aqui, já descendo lá para o sul do país, aqui é uma área de preservação permanente, né? Que o morro estava totalmente degradado, e em torno de, quando eu estive lá, 8 a 10 anos, já estava totalmente recuperado, e é pedra para tudo quanto é lado que vocês podem imaginar. E essa área de preservação permanente foi totalmente recuperada com o Sistema Agroflorestal Biodiverso, no município de Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul. Opa! Vamos lá. Aqui é um sistema agroflorestal com esse foco bem comercial. Aqui é uma fazenda de 850 hectares no Pará, tá? Onde o produtor se fortaleceu, porque ele estava mal das pernas, a partir do momento que ele começou a trabalhar com o sistema agroflorestal. Na realidade, ele se prosperou verdadeiramente na atividade a partir do sistema agroflorestal. Então, são fruteiras nativas, né, não tem aquele extrato de baixo, né, porque foi meio que fechando. Então, assim, não tem aquelas espécies falar do adubadeira. O foco são nas plantas para comercializar. E aqui colhe de 15 a 20 espécies, né, frutos, né, e palmitos de 15 a 20 espécies, todas comercializadas, tá? E mais, e ainda agrega o valor em cooperativa e até vende para fora do país. Aqui, já um sistema agroflorestal que foi construído por acidente, né, de percurso. Na realidade, o objetivo era restaurar a área, não fizeram o manejo das gramíneas, virou uma bela de uma pastagem fantástica, que virou um sistema agroflorestal do tipo Silvio Pastoril, em Dourados MS. Aqui, mostrando aí, isso aqui lá nas Minas Gerais, lá, onde o gado de leite lá passa muito bem num sistema desse, né, em todo lugar. O gado de leite maior parte de cor preta, né, preta, e olha, tem uma sensibilidade gigantesca, né, para o calor, para o sol, né, e num sistema desse eles, melhora a produtividade, tem vários estudos mostrando isso. Olha aqui, ó, as malhadinhas aqui, né, no meio da pastagem com árvores, lá em Minas Gerais. Aqui, lá no sul da Bahia, né, aquele sistema agroflorestal que eu mostrei lá no início, falando de renascimento, ressurgimento das nascentes, aqui voltou a viver novamente o manancial de água, um sistema agroflorestal altamente produtivo, que produz, além de alimentos e renda continuamente, uma grande diversidade de serviços ambientais, que foi capaz, dentre elas, de recuperar o manancial de água e torná-lo perene novamente. Muito bem. Quando nós temos uma diversidade de espécies vegetais, né, como essas, no sistema agroflorestais biodiversos, e ocorre algum problema fora do controle do agricultor, por exemplo, uma diversidade climática. Quem está em Dourados, né, quem está no centro-sul do Brasil, aqui na região centro-oeste, nós estamos, não sei a temperatura nesse momento, mas a coisa vai ficar feia de hoje para amanhã, deve chegar a 0 graus ou próximo a 0 graus, tem lugar que vai chegar a negativas aqui no estado, né? Em Santa Catarina vai chegar a negativa, com certeza tem lugar que já está, e vai chegar muito mais, Rio Grande do Sul também, e assim por diante. Então, esse tipo de problema, a gente não tem como evitar totalmente. Você, com um sistema biodiverso, você reduz fortemente o efeito, por exemplo, de uma geada. Por quê? Vocês lembram quando eu falei do microclima? O microclima, ele, além dele manter a temperatura mais estável, né, com menor variação entre o dia e a noite, e esse é mais estável, assim, numa temperatura sempre imensamente mais agradável, nos dias no horário mais quente,
dentro de um sistema agroflorestal, mesmo no sol, a temperatura é muito menor, muito mais agradável do que lá fora, onde não tem árvores. E, nos dias frios, a temperatura é imensamente maior. Olha só, dentro do sistema agroflorestal, nos dias mais frios, a temperatura é imensamente maior do que lá fora, onde não tem árvore nenhuma. Olha só que fantástico. Então, em função desse microclima, mesmo se der geadas, e dá geada a pau nessa região que eu estou falando, né? Se for um lugar aberto, vai queimar totalmente. Vai queimar totalmente. Você tem um plantio de bananeira, queima totalmente. Se tem um plantio de milho, queima totalmente. Se tem um plantio de alface, por exemplo, vai queimar sozinho. E assim por diante, né? Então, quando tem essa diversidade, cada árvore tem uma área que a gente chama de influência no seu entorno, tá? Então, a área de influência no seu entorno. Essa área de influência, ela vai se encontrar com a área de influência da outra árvore. Então, vai manter um ambiente todo com a temperatura mais estável. Então, mesmo com geada extremamente forte, ou, vamos para o outro extremo, a temperatura de 40 e poucos graus, dentro vai ter uma condição ambiental bem mais amena. E, consequentemente, aí trazendo o caso da geada, vai queimar muito menos ou quase nada, porque esse microclima vai proteger. Consequentemente, vai continuar produzindo a maioria daqueles produtos que estavam sendo produzidos anteriormente, mesmo numa condição de extrema temperatura. Tá? Então, garante-se a segurança alimentar e nutricional da família dessa forma. Pensando em geração de renda, é a mesma coisa. Então, tem determinados produtos, né? Tá, ocorreu uma geada fortíssima, por exemplo. Algum pode até afetar um pouco, pode diminuir a produtividade, mesmo dentro do sistema agroflorestal. Lógico, só que perder totalmente é muito raro. E outro ponto que eu chamo a atenção, quando você tem na propriedade a produção animal também, se você tem um produto que, por exemplo, não vale a pena colher, por exemplo, o milho está muito barato, utiliza o milho produzido ali todo, né, no sistema agroflorestal, todo para alimentação da malhadinha aqui, ó, e assim por diante. É a integração entre produção vegetal e produção animal. Deixa eu falar uma outra coisa, que eu vi muito no Brasil inteiro, mas onde mais chamou a atenção foi em Minas Gerais. Agricultores que têm vaca de 40 litros de leite por dia, a suplementação alimentar no coxo é caule de bananeira. A gente fala caule de bananeira, né? Aquela parte de cima, produzir o cacho, aí picota com facão e dá no coxo para as vacas comer. Aquela era a suplementação alimentar das vacas. Vocês imaginam que coisa fantástica? Então, algo que ia ser biomassa para o sistema, lógico, uma biomassa fantástica, a bananeira, vira um alimento riquíssimo para as vacas de altíssima produtividade de leite. Então, assim, esse foi um detalhe que eu chamo a atenção, mas você tem, mesmo uma condição de clima extremamente ruim, você vai continuar produzindo e vai continuar gerando renda. Então, não tem crise para esse tipo de agricultor. Ele permanentemente está produzindo uma diversidade de produtos para comercializar e gerar renda. Tá bom? Muito bem. Eu vou falar rapidamente sobre planejamento de sistemas agroflorestais biodiversos, tá? É importante responder algumas perguntas, apesar de não estar na projeção maior, mas acho que dá para vocês verem legal. O que eu quero com o SAF? Então, a partir do que eu quero, aí você começa a pensar nas espécies a serem plantadas, planejar o que implantar. Como são os meus conhecimentos sobre o tema? Isso é extremamente importante. Sistema agroflorestal biodiverso é complexo. Então, requer muito mais conhecimentos do que só falar, vou plantar uma coisa, vou plantar outra. Né? Tem que ter muito mais conhecimento. Você está lidando com a diversidade de espécies em um ambiente complexo. Né? Qual a mão de obra disponível? Quais os meus recursos disponíveis? Quando eu falo, não é só dinheiro, não. É mudas, é semente, é máquina, equipamento, enfim. Né? Tudo aquilo que eu preciso, né, para eu poder
não só implantar, mas conduzir o sistema agroflorestal. Tá? Qual que é a infraestrutura disponível para beneficiar os produtos? Ah, eu vou colher tudo e vender in natura? Não, se eu conseguir fazer um beneficiamento mínimo, eu vou ganhar muito mais, né? Se é no meio rural, como são as estradas para escoamento da produção? Na cidade é outra história, é muito mais tranquilo, né? Como que é o mercado para venda da produção? Quem tem uma diversidade de produtos, não é falar, não, todo mundo vai querer uma diversidade. Não é bem assim, não. Então, assim, normalmente, quem produz uma diversidade de produto tem duas grandes opções. Ou ele vende in natura, né? Vende in natura e vai ganhar menos, ou ele agrega valor em casa, a família. Fazendo o quê? Aquele processo da inclusão social que eu falei. É o idoso, é a idosa, é a mulher, é a criança, é o adolescente, é o jovem, né? Vai todo mundo se integrando e trabalhando nesse processo, por exemplo, de beneficiamento mínimo da produção, ou até um beneficiamento mais estruturado, através de uma pequena agroindústria, ou na família, ou comunitária, né? Porque eu já vi em vários lugares agroindústrias comunitárias, né? Então, são formas de agregar valor para essa diversidade de produção para ter mais renda. Tá? Muito bem. Então, a partir desses aspectos que eu mostrei, dessas várias situações que eu mostrei, desses vários arranjos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não existe um modelo, né, um desenho considerado ideal, tá? O melhor arranjo, o melhor desenho, o melhor tipo é aquele que atende às características da família. Ou seja, eu costumo falar assim, ó, o SAF, ele deve ter a cara do agricultor, da agricultora. Ou seja, representa exatamente aquilo, os objetivos, toda a sua cultura, né? Primeiramente, representa a sua cultura, o seu passado, resgate de conhecimentos, agregando novos conhecimentos, né? Conhecimentos tradicionais, conhecimentos empíricos, né? Acumulados ao longo do tempo, conhecimentos através de curso, de palestra, como nós estamos aqui tratando com vocês, né? Então, vocês ouvem um, ouvem outro, e vão construindo novos conhecimentos. Então, isso é extremamente importante, né? Não basta plantar só a diversidade de espécies vegetais, é necessário acompanhar, manejar e ajustar. É extremamente fazer isso aí, ó, senão trabalhar com o sistema agroflorestal biodiverso vai ser uma tremenda de uma frustração, tá? Muito bem. Então, é necessário fazer manejos nesses sistemas agroflorestais, tá? Olhando aqui, olha, erva mate aqui, para quem gosta de tomar um tereré, gosta de tomar um chimarrão, isso aqui é erva mate, tá? E, ó, erva mate, se não podar, aqui na época que eu não usava barba. Olha aqui, ó, aqui é eucalipto, ó. Isso aqui, se não podasse, daí a pouco fecharia tudo por cima. Então, tem que ir podando para entrar o quê? Para entrar o sol. Porque aqui, ó, são espécies que têm a necessidade de bastante sol, né? Então, usa-se árvores, sim, né? Mas sempre tem que estar... O ideal é, inclusive, começar a fazer a poda já no primeiro ano. Não deixe crescer muito, porque senão, dependendo da espécie, depois não consegue podar mais. Vai ficar subindo em tudo quanto é árvore? Não é fácil, não. Tem muita gente que teoriza um pouco, tal, né? Resolve tudo com facão. Não é bem assim, não. Se deixar crescer, é motosserra, é podão, é um punhado de coisa, e tem gente que fica pendurada em árvore com risco de cair e se matar, né? Então, também tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá? Muito bem. Aqui, olha, aqui era totalmente fechado. Então, foram feitas podas, eu fechei a foto na bananeira, e ela está linda, fantástica, toda a biomassa aqui no chão, né? Decompondo, e as plantas usufruindo desse material orgânico, né? Que cobre o solo, esse material orgânico se decompõe, libera os nutrientes, né? Ajuda a formar matéria orgânica, e as plantas vão ficando cada vez mais saudáveis, nutridas e saudáveis. Olha aqui o café se beneficiando, né? Com uma sombra parcial, mas ao mesmo tempo entrando a luz do sol, né, para poder fortalecer a planta, para fotossíntese, para florescer,
para produzir os frutos e assim por diante. Aqui, fotos, parece que as plantas estão caindo, né? É lá na área de preservação permanente, que eu tirei lá em São Paulo, em Barra do Turvo. E realmente a gente fica assim, parece que as plantas estão caindo, né? Que a área é totalmente íngreme. Então, assim, ó, bem podada, né? Onde entra a luz solar, ó, e eu fechei a foto aqui, ó, nas bananeiras e aqui é uma pulcã, né? Que o pessoal chama no sul de Bergamota, né? E todas produzindo legal na área de preservação permanente. Aqui, outra foto dessa área de preservação permanente, produzindo aqui, ó, bananeira, palmito, mas fechei aqui. Olha aqui, hortaliças aqui por baixo, né? E tem, ó, bananeira, palmitos, e assim vai. Citros crescendo ali, tudo a partir das podas. Olha aqui, ó, essa árvore aqui é um guapuruvu, ó, podado a 5 metros de altura, tá? E assim por diante. As mangueiras também, para produzir. As mangueiras não, me fugiu agora o nome. É a fruta que produz muito naquele lugar lá, que o pessoal vende também, agora me fugiu. Abacate. O pessoal poda os abacateiros a 5 metros de altura, senão vai dar um abacateiro de 10 metros de altura, e quando cai os frutos, arrebenta tudo, né? Então, para conseguir colher com uma estrutura de apoio e assim por diante, né? Então, faz as podas de árvores adubadeiras, né? A meia altura, algumas frutíferas também a meia altura, e as outras vão crescendo, né? Olha aqui, ó. Gengibre aqui de montão no meio, ó. Hortaliça, muito legal. Olha aqui, ó. Material orgânico das podas, que legal. E aqui, ó. Fazendo poda. Aí já usando podão, a árvore cresceu demais. Já fica meio estiolada as bananeiras, já fica com a canela fina as bananeiras, quando tem sombra demais. Olha aqui, ó. Já picotando com podão, pode ser motosserra. Aqui, ó, os galhos, né, que foram podados para entrar a luz solar. Aqui já um outro lugar, ó, está sendo tirado parte das árvores, tá vendo? Para entrar a luz solar, para favorecer o café. Aqui, ó, aparecendo mais, ó, vai tirando intercalado, tira umas e deixa outras. Aqui, ó, já picotando tudo. Ó. Vocês já viram falar colheita de lenha? Eu ouvi umas 3, 4 vezes, uma das minhas andanças aí, o pessoal fala, olha, eu estou aqui conversando contigo, a gente terminando aqui, eu vou colher lenha. O que é a colheita de lenha para ele? Fazer a poda, né, principalmente daqueles galhos maiores, mais grossos, e em algumas situações faz a poda rasa da árvore, embaixo mesmo. Isso aqui tudo, ó, utiliza para atender a necessidade da família, e o restante é comercializado. É colheita, como qualquer outra. Olha aqui, ó. Que beleza, né? Olha aqui o material orgânico embaixo, ó. Formando toda, aumenta a biomassa, né? E, enfim, o manejo, né, essas podas, acelera os processos naturais. Então, aqueles serviços ecológicos que eu falei, aqueles serviços ambientais que eu falei no início, a grande maioria deles são favorecidos em função do quê? Dessas podas. Tá? Então, uma área degradada, ela é recuperada muito mais rapidamente com o sistema agroflorestal e eu fazendo os manejos, as podas, do que eu só plantar árvore e deixar lá. Já tem vários estudos demonstrando isso. Olha aqui. Essa aqui é a área do lado do sistema agroflorestal em Barra do Turvo, que foi recuperado com o sistema agroflorestal. Área de preservação permanente. Ó, esse morro altamente íngreme, altamente declivoso. Então, assim, com o manejo do SAF, ajuda a recuperar essas áreas degradadas e aumenta a produção de alimentos e a obtenção de renda. Tá? Olha aqui, ó. Olha como são os morros pelados lá. E, por outro lado, você vê um paraíso de diversidade nos morros que era desse jeito aqui, ó. Olha aqui, ó. Que beleza. Que diversidade maravilhosa. Olha aqui. Olha aqui. Enfim. Rapidamente foi 1 hora. É mais ou menos o que eu queria falar para vocês, rapidamente,
né? Rapidamente, diga-se de passagem, e abrir para que a gente possa dialogar. Você já deve ter anotado um punhado de coisa, feito perguntas, e eu estou à inteira disposição para nós conversarmos, tá bom?